O uso de cerol e linhas chilenas em pipas continuam causando acidentes com motociclistas em Ribeirão Preto. Durante o fim de semana, essa prática proibida fez mais uma vítima fatal. O caso reacende o debate em torno do combate ao uso da substância e também a segurança no trânsito. Soltar pipas é uma brincadeira que não sai de moda, mas a diversão esconde muitos riscos. É que muita gente decide reforçar a linha do papagaio para que ela não seja cortada, usando o cerol, uma mistura de vidro moído e cola, ou quando utilizam a linha chilena, ainda mais cortante, porque leva pedra moída e alumínio. Um levantamento da Associação Brasileira de Motociclistas mostra que, por ano, cerca de 500 condutores de moto são feridos por essas linhas. E 25% das vítimas vão a óbito. Essa região do nosso corpo fica muito exposta, né, a essa linha. Então não tem uma proteção do nosso próprio corpo ou uma proteção até mesmo do capacete, porque o capacete vem até a nossa cinta jugular. O nosso pescoço fica exposto. A linha passando aqui, praticamente o corte é certo, né? E ainda com a maior gravidade do vidro e das linhas que não se rompem com facilidade, há esse corte da parte respiratória e da parte circulatória, né? No último dia 29, um motociclista morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, na Avenida Eduardo Andréia Matarazzo, a Via Norte, em Ribeirão Preto. A única defesa simples e que salva vidas são essas antenas de proteção. Além dele proteger do impacto da linha, né, do impacto frontal com a linha, ela tem a parte cortante em cima. Essa lâmina de cima da antena, ela rompe a linha, não deixando ela ficar enrolada no corpo do motociclista. Então, além dela proteger do trauma, ela protege cortando essa linha, não deixando para um próximo motociclista passar. Seria muito importante, como hoje nós temos os entregadores, os motoboys, né? Isso seria um equipamento de proteção individual, como se a gente utilizasse só o capacete. Hoje nós deveríamos usar também essa antena, né? Ela seria uma proteção a mais para os motociclistas. O acidente fatal reacende o debate em torno do combate do uso da substância. A utilização do cerol ou de linha chilena foi proibida há mais de 15 anos no estado de São Paulo. A lei prevê multa para quem importar o material e para estabelecimentos que forem flagrados comercializando a linha cortante. Aqui em Ribeirão Preto, um projeto de lei protocolado na Câmara propõe a cassação do alvará de funcionamento desses comércios. Eu acho que o que nós precisamos fazer agora é estabelecer uma contracultura. Nós precisamos nos esforçar agora para esclarecer, para fazer com que as pessoas que fazem uso disso acordem e acreditem que isso é perigoso, que isso é danoso, que isso tem que ser evitado e abolido, né, dessa prática que é salutar, que é bacana, que é gostosa, que é soltar pipa, que tem tão a ver com a juventude, mas que tem que ser separada dessa prática perigosa. Gentili ainda reforça que, caso o autor do delito seja menor de idade, os pais ou os responsáveis responderão pelo ato. E acredita que nesse processo de educação e conscientização, o apoio da rede de ensino é fundamental. O sistema de educação é o que de maneira mais abrangente consegue ter contato com o público infanto-juvenil. É o mais abrangente. Se nós conseguíssemos realizar uma campanha junto às escolas, nós conseguiríamos levar esse recado, essa campanha, esse esclarecimento a todo esse público-alvo tão importante, né? Lembrando que os jovens, os estudantes também podem levar esse nível de esclarecimento para os seus irmãos maiores, para os seus familiares. Membro de um motoclube, Kárila também acredita no poder da conscientização. O grupo até prepara uma ação para orientar os condutores sobre a segurança no trânsito. Haverá a instalação de antenas corta-pipa e distribuição de folhetos. Hoje nós temos uma frota de mais de 115 mil motociclistas, segundo o Senatran, aqui no trânsito de Ribeirão Preto. Então acaba sendo indispensável todas as campanhas de conscientização, de trânsito seguro, tudo que a gente puder fazer para ajudar tanto o motociclista quanto os motoristas dos carros e principalmente a população em geral é, sem dúvida, indispensável. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Guarda Civil Metropolitana diz que combate o crime com operações constantes,
ou quando faz algum flagrante pela cidade. Para falar mais sobre isso, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo está o José Eduardo Oliveira, educador. Professor, mesmo com tantos riscos, o que explica o fato das pessoas ainda usarem o cerol nas pipas? Ótima tarde. Boa tarde a todos. Pois é, acho que quase inexplicável, né? Uma brincadeira, literalmente, que durante décadas, várias gerações se utilizaram dela. Quem nunca, né? Soltou papagaio, pipa, quadrado, que vem com essas denominações, dependendo aí da cultura de cada comunidade. Uma brincadeira até importante, né? Que provoca socialização, melhora a aptidão da coordenação motora fina, coordenação motora grossa, ou a acuidade óculo-manual, mas que usada de maneira equivocada, justamente com essas linhas inadequadas ou com o uso do cerol, acaba justamente aí se transformando numa ferramenta aí, numa arma branca, né? E acaba trazendo tantos problemas para a sociedade. E como o poder público, professor, pode então agir com relação a esse problema? Pois é, como comentou o doutor Gentili, eu acho que já transcendeu um pouco. É lógico que a atenção que a mídia dá, que todas as campanhas que são feitas, continua sendo importante para o processo de conscientização de pais responsáveis, crianças e adolescentes, mas eu acho que chegou um momento que isso transcendeu e ficou tão grave que isso precisa ser encarado como política pública. Ou seja, prefeitura, estados, União, mas sobretudo prefeituras, através de secretarias como Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, precisam incorporar essa temática, entendeu? E trabalhar de uma maneira, se debruçar sobre esse problema, para que isso seja de alguma maneira trabalhado de uma forma a chegar, a conscientizar mais as crianças e que possa, sobretudo, provocar aí a supervisão dos pais responsáveis em relação a isso. Investir na educação, então, principalmente das crianças, pode ser um caminho. Exato. A gente já está falando num processo para evitar esse problema, que é justamente o desenvolvimento aí da escola em período integral. A escola em período integral é aquela que vai funcionar em mais de um período, né? Manhã e tarde, tarde e noite. Ou seja, você já diminui o tempo ocioso, né? Do jovem, da criança e do adolescente na rua e acaba evitando esse problema, né? E, ao mesmo tempo, a gente também falar em educação integral, que é diferente da escola integral. A educação integral é justamente a gente poder transcender também a questão do currículo, né? A questão só do conteúdo e trazer esses valores como temas transversais para que se possa trabalhar, igual se faz, por exemplo, em campanhas, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Azul. Então, quer dizer, trazer essa problemática para a questão educacional, porque é papel da escola ensinar, mas é papel da escola também formar o cidadão e a criança e o adolescente, que será o futuro cidadão, consciente dos seus direitos e deveres em sociedade. Essas crianças, esses jovens entenderem, né, José Eduardo, que o cerol pode matar, como matou, infelizmente, esse motociclista aqui em Ribeirão no fim de semana, ou seja, trazer esse projeto e discutir mesmo, dentro da escola, dentro da sala de aula. Exatamente, o ambiente escolar é aquele que tem e pode discutir todos os assuntos, nada não é afeto à questão da aprendizagem, à questão da educação. E que se tenha realmente, nesse momento onde a gente vive situação de crise econômica, a gente vê que o uso de motocicletas cresceu muito no trânsito, né? Tanto para as pessoas se deslocarem, para o traslado do dia a dia, como também para trabalhar, como no caso dos entregadores de pizza. E a gente poderia contar, de repente, uma opção seria chamar esses sindicatos, chamar essas associações, trazê-los para dentro da escola, para que eles pudessem levar esses exemplos, contarem as suas histórias, trazer essas pessoas acidentadas para que esse processo de conscientização fosse mais efetivo. José Eduardo Oliveira, educador, agradeço muito a sua presença aqui, ajudando a esclarecer, mostrando que o cerol mata, e agradeço de fato mais uma vez pela sua presença aqui. Grande abraço. Eu que agradeço.